Tá, vamos lá então. A doença do tomateiro, né? Então, a gente tem que falar um pouco das hortaliças em geral, né? Que algumas características, vamos dizer assim, ajudam o características da intensidade da doença ou da importância dessa ou daquela doença e das medidas de controle, dependem, são explicados, né, por, vamos dizer assim, características gerais do sistema, né, do plantio de hortaliças, né. Quais são as características gerais? A gente viu até agora, doenças de grandes culturas, né, a gente já falou de arroz, de soja, feijão, algodão, cana, né. A doença de grandes culturas, você faz um plantio, a planta nasce, cresce, morre, se colhe, né? Então, normalmente você tem um cultivo por ano, né? Enquanto, e essa é uma diferença grande, por exemplo, já em relação às hortaliças que a gente tem. Bom, em termos de área também é uma informação importante, né? Culturas anuais, você tem grandes áreas, aqui você tem áreas pequenas, né? E como eu falei, você não tem um cultivo só, você tem cultivos sequenciais, né? Então, quem vai numa horta sabe que você planta mais ou menos a quantidade que você vende, é um produto perecível, se não dá para você plantar, né, como você planta soja e milho. Alface você tem, por exemplo, você planta o que você vende ali na feira naquela semana, né? Então você planta a cada uma vez por semana, ou depende do esquema. Então, para você é um produto perecível, você está sempre produzindo, colhendo o produto fresco, né? Oferecendo. Então, você tem uma clientela também fixa, né? Então, você tem plantios ao longo praticamente do ano inteiro, né? A alface, no caso de alface, por exemplo, é o ano inteiro, né? Então, isso, de certa forma, bom, hortaliças são culturas também, vamos dizer assim, são herbáceas, né? Se você pegar também soja, ah, ou milho, é cultura herbácea, mas ah, no sistema das hortaliças, você tem também, você planta na entre-safra com irrigação, né? Então você pega, se bem que na seca, né? Você tem, é menos favorável à maioria das doenças, mas algumas, né, como o ídio, suporta a condição de seca. É, então, você tem durante o ano as condições, quando você escapa das doenças, vamos dizer assim, da época das águas, você entra na das secas. São bem menores as doenças da seca, né? Mas, de qualquer maneira, eh, então, a bacterioses, tende a ser mais importante aqui para, eu falo tende porque a gente, vocês vão ver até que na cultura do tomate é citado mais bacterioses do que, por exemplo, né, na cultura de soja. Soja não, então, eh, e as doenças virais também têm uma importância maior aqui nas hortaliças, em grandes culturas praticamente a gente não tem, como importante, né. Então, ou seja, em hortaliça você tem aí, na verdade, viroses, bacterioses, e doenças fúngicas naturalmente, né, e nematóides, na verdade tem os 3, né. Você tem traços culturais intensos, né, depende, claro que depende um pouco da cultura, mas, né, no tomateiro varado tem desbrota, né, então isso favoreceria a transmissão aí de algumas viroses, né, e de algumas bacterioses, mas mais viroses, né, através da transmissão mecânica. Ah, mas em grandes culturas passa lá o trator, mas aí já é mais difícil um trator passar e levar a virose, até porque se é grandes áreas, ele passa num ponto com algumas plantas doentes e logo se dilui, né? Ele vai num carreador lá, anda 500 metros, só passa para as primeiras ali. Em hortaliça não, né? Você faz tratos culturais ali, intensivos também, né? Então, a parte de insetos também, né, é mais problema. Bom, a questão do fato de cultivos, sequenciais, por exemplo, tanto para biotrófico como
necrotrófico, mas para o biotrófico especialmente é favorável, né, o fato de você ter o ano inteiro a doença, porque esses patógenos biotróficos, eles se multiplicam em planta viva. Bom, mas se você tem a planta viva durante o ano inteiro, então você vai ter uma sequência, né, de passagem, né, de fonte de inóculo, né, de um local para outro, né, de uma planta para outra, na sua horta lá. Ah, e sem contar que, no caso de hortaliças, você pode ter realmente desde plantas velhas, que normalmente você, no tomatal, né? Onde tem tomate, você tem talhão que você, inclusive, já parou de pulverizar, porque não compensa mais você bater inseticida fungicida, porque aquele talhão já está produzindo muito pouco, produz um ou outro, mas você deixa lá. Aí, por outro lado, você tem tomatal que você está na mudinha ali, né? Então, a gente sabe também que quanto mais cedo a infecção, quanto mais nova a incidência da doença, mais severo é o sintoma, mais danos, mais perda para, né? Então, tudo isso juntando, né, favoreceria aí o problema de doenças em tomate. Tanto é que, normalmente, na seca, o pessoal costuma, o pessoal do ramo, né, sabe que ele vai ter menos problema com, com, com doenças e pragas, né? Ah, então por que que não planta na seca? Ah, porque aí tem o investimento aí na questão de irrigação, né? Mas, de qualquer maneira, na seca, você tendo irrigação, você vai ter menos problema com doenças e pragas. Bom, eu acho que aí a gente falou, assim, de uma situação, de um contexto que ajuda pode nos ajudar, né? Normalmente você faz muito mais aplicações em hortas, né? Bom, hortaliças tem uma produtividade maior, né? Se a gente comparar por hectare, né? E se você comparar com a cultura anual, né? Então, suporta, então, e além de um preço mais caro, né? Um valor de mercado maior, né? Se a gente compara quilo a quilo, né? Compara 1 quilo de soja e 1 quilo de tomate, né? Quilo de tomate é muito mais, tem um valor de mercado muito maior. Eu estou falando isso para ligar com o fato de ele suportar, então, a aplicação de fungicidas e inseticidas, né? Várias aplicações, né? Enquanto soja, 3 aplicações ali está no limite, né? Se você colocar, sei lá, 6 ou 7 aplicações na soja, você compromete bastante aí a rentabilidade do seu cultivo, né? Já em hortaliças, né, você tem basicamente aplicações semanais, dependendo da época do ano, né? Mas o preço, né, o valor de mercado é um valor maior, né? Tá, então vamos lá. Vamos falando após essa introdução, né? Vamos falar um pouco aqui, né? Então, a gente tem aqui todos os agentes, né? São incluídos aqui como Ô, professor, aqui tá saindo nada som não, tá? Aqui tá mudo, viu? Aqui no meu telefone. Não sei se tu tá Ana aí.
Ficou tudo mudo aqui também. Tô ouvindo só você, Cícero. Pô, de tempo está igual.
Ô, professor, tá copiando nós, professor? Lascou agora, ué. Agora foi todo mudo, né? Quem tá ouvindo é não. E o áudio dele tá ligado. Eu olhei ali para ver se tava. Às vezes ele tinha desligado, mas E o pior de tudo é que ele não tá nem ouvindo. e acho que nem lendo, né? Que nós mandou mensagem também. Ele não viu? Positivo. Tá, vou começar de novo aqui, compartilhar. Pessoal, agora vocês estão me ouvindo aqui? Eu vou passar a mensagem aqui também no chat. Agora sim, professor, quer ser a 10 agora, hein?
Ixi, não, então eu vou, nós estamos aqui já, é porque a menina, ela pôs mensagem no chat, agora é que eu vi. Vocês não ouviram nada do que eu falei, então, eu tenho que voltar lá, ué. Nada, Vocês- nada, nada. Nós estamos vendo o senhor falando agora, professor. Tá tudo mudo. Ué, eu só troquei, eu Acho que tenho, ficou uns 10 minutos, mais ou ixi, mas menos, né, Cícero? eu acho que Foi mais ou quando, menos 10 minutos. apesar de ter gravado, eu acho que quando grava, grava sem o som também, né? Então não adianta, nem tá, mas eu vou voltar, então. Eu acho que é porque eu mudei aqui, eu troquei também, só da entrada aqui, USB, parece que tem um que tá falhando, então eu troquei aqui. Tá, vou começar de novo, então. Mas vocês não ouviram nada nem do começo, nem a primeira parte, ou só começou a ouvir e depois parou? Não, foi de um ponto para frente que parou. Ah, é? Ah, tá. Então estava Foi. ouvindo, né? Aquela parte primeira, que é da parte mais de introdução, vocês ouviram, então, né? Deve para ter ouvido que eu falei aquela. Ouvimos. Tá, eu vou então já falar direto aqui, voltar então à apresentação aqui dos. Bom, então nós temos aí uma quantidade grande aqui de problemas importantes a nível nacional, né? Então vamos passar especificamente o sintoma, falar alguma coisa, depois a gente dá mais detalhes. Mas vamos lá, a primeira doença, então, a doença fúngica mancha de Stenfilho, ah, ela acontece aqui para a nossa condição, mas é mais raro. Eu tenho visto mais mancha de septória e mancha de alternária, né? Então, mancha de Stenfilho dessas lesõezinhas aqui, né? Ela é meio de tamanho menor, por exemplo, que é de alternária, e ele fica mais esbranquiçado. Aqui você tem um halo mais escuro e o centro mais esbranquiçado. Aí você tem a mela de risoctônia, né? Que é esse sintoma aqui. Vocês notem que ele está afetando os frutos que estão encostados no solo, né? Então, ele tende a ser mais importante. Bom, o risoctônia é um fungo, um habitante natural do solo. Portanto, o inóculo está lá no solo. Então, para ele subir, né, precisa do impacto de gota de chuva. Então, se você tem uma cultura que tem, por exemplo, o tomate envarado, que é uma haste que ele fica tutorado com uma haste de bambu, normalmente ele fica a 1,80 m, 2 metros, né? Então, tende a ser problema mais naquele cacho de baixo, né? O cacho de cima, ele já recebe pouco impacto aqui das gotinhas d'água que caem no solo. Evidentemente, se você tiver uma cobertura morta aqui, uma palhada, você minimiza também o problema, né? E no caso de tomate rasteiro, que eu não sei se você já viu o tomate rasteiro, ele fica uma certa, um arbustozinho pequeno, né? Então, ele, naturalmente, ele já fica pequeno. Então, ou seja, os frutos estão mais próximos do solo. Então, tende a ser um problema maior no tomate rasteiro, então, do que no tomate envarado, né? Aí você tem a murcha de fusário, que é um fungo que ataca o sistema vascular, especificamente o xilema, né? Então, mostrando um detalhe aqui, aqui é um folíolo só, né? Então, essa parte aqui da esquerda, né? Tá murcha, né? Já completamente murcha, e da direita a mesma folha, né? Então, no tomate a gente tem uma folha composta, né? Cada folhinha dessa aqui são folíolos, né? Subunidades da folha, né? Então, isso significa que essa murcha parcial, né? Que essa colonização está restrita desse fungo, ele está restrito a esses vasos aqui que estão ao longo aqui, né? Do caule, né? Ao longo do caule, não, do pecíolo aqui da folha, da nervura principal da folha, né? Então, interessante, né? Ela fica restrita ali aqueles dutos ali do xilema que fazem a irrigação desse lado esquerdo aqui da folha, né? Então, as murchas, no caso, elas têm esse tanto aqui de fusário como de verticílio ou de uma bacteriose, Pseudomonas, eles têm essa característica de causar essa descoloração chamada, né? Na verdade, descoloração é escurecimento aqui do sistema vascular, né? Como pode ser visto aqui, mais aqui da lateral. E também aqui nesses outros cortes aqui fica evidente, né? A descoloração vascular, ou descoloração ou escurecimento, né? Aqui é outro fungo, a gente mostrou aí, fusário, aqui é verticílio, né? Que é um fungo que causa sintoma muito parecido aí com o fusário, né? Chegando mais um aí. De Alisson.
A murcha de verticílio, né? É outro fungo também, apesar de ele não ser um habitante natural do solo, mas o inóculo pode ficar no solo como estrutura de resistência, né? Pode permanecer aí por vários anos. Mas aí você tem, tanto para fusário, que causa murcha, quanto para verticílio, você tem muitos materiais com resistência genética, né, a esse patógeno. A pinta preta é uma doença importante aqui para nós, para a nossa região do sudoeste, para tomate e para solanáceas em geral, né? Principalmente tomate e batata, mas pede pegar também aí berinjela, né? E jiló. Aqui um aspecto característico aqui da pinta preta é esses chamados anéis concêntricos aqui, ó. Parece que ele vai, é mais ou menos arredondada, circular, né? A lesão é relativamente grande se eu comparar com outras lesões, à medida que havendo esse crescimento radial, vai ficando essas, vamos dizer, cicatrizes, né? Que são estruturas de frutificação do fungo, né? Que deixaram de produzir inóculo, né? Aí houve o crescimento posterior, né? Avançando aqui de maneira radial aí. Então, desse aspecto aí zonado, né? O de anéis concêntricos. Aqui um detalhe aqui também de anéis concêntricos aqui, como pode ser visto aqui, né? Aqui parece que tem, inclusive, como se fosse um alvo, né? Aqui o centro mais claro e essas linhas mais escuras, né? Formando esses anéis. Então, é típico aqui. A mesma alternária, o pinta preta, pega também aqui a sépala e pega aqui já, inclusive, o fruto, né? Nessa região aqui próxima aqui da inserção, né? Do pedúnculo com o fruto. Então, isso não é tão comum para as demais doenças, né? Esse fato de atingir, inclusive, o fruto aí. Aí você tem a podridão de esclerócio, né? Que causa esse mofo branco, né? Esse mofo branco, você tem um mofo branco aqui da murcha de esclerócio e tem também o mofo branco